Glória a Deus. Cumprimento a irmã Ângela e as irmãs e os irmãos que vão ouvir este testemunho com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a irmã Ângela, né, por estar me proporcionando contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, da minha conversão, né? Só um pouco. Vou tentar resumir aqui o máximo possível, porque senão ficaria muito extenso, né? Quero começar lendo um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo 15, somente o versículo 16, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eles vos conceda. Amém? Irmãos, tudo começou quando, mais ou menos uns 15, 16 anos atrás. Na época, né, eu tinha um filho bebê que morava comigo, eu tenho um outro mais velho, mas esse morava com os meus pais. E aí eu andava muito triste, muito angustiada, né, não via nenhum sentido mais na vida. E o meu filho nessa época, ele tinha 1 ano, ele não estava andando ainda, ele estava começando a ficar de pé, assim, andando assim, na beirada do berço. Daí eu tinha resolvido dar cabo na minha vida. Aí eu fui na rua, comprei um veneno, passei no mercado, comprei uns biscoitos, algumas coisas para me deixar para o meu filho, para que eu tinha planejado na minha mente fazer isso à noite, e aí quando ele acordasse no outro dia, até alguém encontrar ele, que ele tivesse o que comer. E assim eu fiz, eu cheguei em casa, esperei anoitecer, dei uma mamadeira, dei comida para ele, esperei ele dormir, e fui ali, preparei aquele veneno e tomei. E achei que eu morreria. Mas não aconteceu, né? Claro, tô aqui. Daí, quando eu acordei no outro dia, eu acordei assim muito assustada, vi que nada daquilo que eu planejei na minha mente tinha acontecido. Eu fiquei muito assustada, mas eu não comentei com ninguém. E até então, uns 2, 3 dias depois, eu recebi um convite para mim ir numa igreja evangélica, na igreja Deus é Amor. E eu não gostava de crente, eu detestava crente. Mas eu aceitei aquele convite. E eu fui. 3 dias depois disso que eu tinha feito, e eu não havia contado para ninguém. Eu tava lá, né, ouvindo o culto, um povo muito barulhento, e aí num dado momento, né, aquele pregador que tava lá naquela igreja fazendo uma campanha, ele, depois, assim, da palavra, que ele foi passar algumas revelações, eu tava sentada lá no fundo da igreja, escondidinha, com meu filho no colo, e aquele pregador, ele aponta o dedo para mim, lá no final. E aí ele aponta o dedo para mim e fala bem assim: quando Deus lança o anzol, a fisgada é certeira. E ele já te fisgou. Não aconteceu o que tu tentou 3 dias atrás, porque Deus tem uma obra muito grande na tua vida e ela irá se realizar. E aquilo dali para mim eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ido e eu não tinha comentado com ninguém, até porque se eu tivesse comentado, eu não iria acreditar. E como o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Aí eu fiquei muito impressionada com aquilo. E assim, então eu passei aí. E aquele pregador, ele me perguntou se eu queria aceitar Jesus e eu disse que não. No momento, não. E eu lembro ainda que ele falou assim: não vem pelo amor, vai vir pela dor. E assim, então, foram se passando, essa foi a primeira tentativa, né? Mas eu fiquei muito impressionada com aquilo, como eu já disse, porque ninguém sabia, somente eu. E aí eu passei aí algumas vezes, mas eu não queria ser crente, porque na minha cabeça eu falava assim: eu não quero ser crente, eu não quero andar que nem véia, eu não quero abandonar minhas vaidades, eu não quero abandonar a bebida, eu não quero abandonar o cigarro. Era isso, foi isso que veio de imediato na minha cabeça, eu não quero por isso. Né? E assim, então, foram mais outras tentativas, eu tomei 60 comprimidos de pressão, também não aconteceu nada, eu tentei me formar, também não deu certo, chegou alguém no momento, e assim foram se passando os anos. Uma única vez, irmãos, que a minha mãe tinha pedido para mim pegar um remédio para ela, e naquela época
não era digitada, né, as receitas dos médicos, era com aquela letra lá feia. E aí, então, ele tinha colocado três frascos de calmante. E eu falei, minha mãe não vai saber que é 3. Aí eu peguei um pra mim e entreguei só um pra ela. Aí nessa época, o meu filho já tinha 6 para 7 anos. Depois eu vou mandar uma foto dele, e hoje ele tá com 17 anos, pra glória de Deus. E assim, então eu fiz, entreguei 2 frascos pra minha mãe, fui pra casa já planejando tudo. Aí, quando eu cheguei em casa, eu bebia muito, irmãos. Eu não conseguia ficar um dia sem tomar cerveja. Eu sempre falava que a cerveja era a minha alegria. Quando eu tava bebendo, tava tudo beleza. Quando eu ia deitar, que eu colocava minha cabeça no travesseiro, vinha a depressão, eu chorava, eu pedia para Deus para morrer. Eu só pensava em mim, só em mim, só em mim. Eu só queria morrer, porque eu queria acabar com aquela dor que eu tava sentindo naquele momento. E para mim era só a morte que resolvia. E assim, então, da tardezinha pra noite, eu fiquei louca dentro da minha casa, peguei uma faca de serra e comecei a cortar meu na frente do meu filho, de 6 para 7 anos. Meu filho começou a chorar, mãe, não, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não faz isso, não faz isso, e eu chorando, e com aquela faca cortando o pulso, que eu tenho cicatriz até hoje, e aí depois eu tomei aquele vidro de calmante. Aí foi a única vez que eu fui para o hospital, mas aí eu tomei aquele vidro de calmante e fui dormir, né? Achei que eu ia morrer. Quando foi no outro dia, eu acordei, meia zonza, aí não mandei meu filho para a escola, aí como eu moro na mesma cidade que a minha avó, eu falei assim, vamos para casa da avó. Aí eu levantei, irmãos, tonta, eu saí assim, cambaleando assim, sabe, caindo, catando cavaco dentro de casa, e aí eu trombei na geladeira, a geladeira novinha, e eu trombei nela, que ela virou assim. E eu peguei a minha bicicleta e falei pro meu filho ir na bicicleta dele, pra nós ir pra casa da avó. Quando eu saí na frente de casa, na época eu morava numa kitnet, eu montei na bicicleta e caí. Aí eu montei na bicicleta de novo e caí de novo. Pela terceira vez, aí eu montei na bicicleta, aí eu só lembro de eu acordando dentro do carro do bombeiro. Aí esse dia eu fui para o hospital, eu fiquei 11 dias internada. Depois meu pai falou que o médico falou que não sabe como, que eu não entrei em nenhum coma. Eu dei muito trabalho nesses 11 dias que eu fiquei internada naquele hospital. Eu tentava fugir, eu arrancava o soro. Eu fiquei assim, sabe, louca. Eu tava louca mesmo. Eu tinha que ficar sempre com alguém comigo, que eu não podia ficar sozinha, que eu só queria fugir para ir pular do rio, porque eu tava decidida como se eu fosse dona da minha vida, né? Como se eu mandasse em mim, porque é isso que Satanás faz. Ele nos engana, ele olha, ele faz com que nós nos olhamos e vejamos que nós somos uma pessoa insignificante, que nós sejamos um erro, porque era isso que eu ouvia. Eu ouvia no meu ouvido, você é um erro, morre, você não vai fazer falta para ninguém, sabe? E aquilo, eu ia afogando essa dor que eu sentia na bebida, eu ia afogando nos vícios, eu ia afogando na prostituição. Era isso que eu fazia. E como eu já disse, aí quando eu deitava, eu vinha tudo de novo. E eu fiquei 11 dias internada naquele hospital. No dia que eu tive alta, o meu filho, ele estudava, aí eu peguei, saí do hospital, peguei minha bicicleta, tava um dia chuvoso, aí eu falei, eu vou buscar o meu filho na escolinha. Aí eu cheguei lá na escola, debaixo de chuva, tava... Aí ele veio, aí eu grudei na mão dele, falei assim, Rafael, vamos pular da ponte com a mãe, vamos morrer nós dois juntos, de mão dada. Aí ele começou a chorar, não mãe, e eu chorando também, vamos, meu filho, vai com a mãe, por favor, vamos, e ficou aquela luta minha e dele, até que a gente foi pra casa, eu fui pra casa. E assim foram se passando, e eu naquela depressão, e a família toda sofre junto, né, irmãos? Infelizmente, a gente pensa que a gente tá fazendo mal só pra gente, mas não é, a família toda sofre, minha mãe e meu pai, eles não moravam na mesma cidade que eu, meu pai me ligava toda hora, todo dia, porque pelas 6 da manhã ele já me ligava para saber se estava tudo bem, e aí assim, então foi se passando, e eu naquela depressão, aquele vício, que eu não ficava um dia sem beber, como eu já disse, porque a cerveja para mim era o meu escape. Aí aconteceu que um dia, né, eu já estava trabalhando, e quando foi num sábado, trabalhei até o horário de meio-dia, trabalhava numa loja de imóveis, e aí eu peguei a minha bicicleta e não fui para casa naquele dia.
eu fui para a beira do rio e fiquei ali chorando e pedindo a Deus, né? Olha só, pedindo a Deus coragem para me jogar dali, né? Porque eu falava bem assim, todas as tentativas que eu fiz, eu falava assim, nem Deus e nem o diabo não me quer, porque eu não morro. Eu sou pior que gato. Eu tenho mais que 7 vidas, porque todas as tentativas e eu não morro. E ali apareceu uma serva do Senhor ali, que passou em um ônibus e me viu ali, foi até lá, conversou comigo. Depois ela me falou que quando ela passou, o Espírito Santo falou para ela e tudo mais, tá? E aí aconteceu que uma outra vez também, eu saí no horário de almoço, era dia de semana, se eu não me engano, era uma terça-feira, e eu falei assim, hoje eu vou. Aí eu catei minha bicicleta, tem um rio na minha cidade, e aí eu fui pro final da cidade, e falei assim, agora eu vou voltar. O primeiro carro que eu encontrar, eu me atiro na frente. E se não aparecer nenhum carro, eu me jogo da ponte, porque eu não sei nadar, hoje eu morro. E assim eu fiz. E aí vem um carro. E aí eu peguei e me lancei na frente daquele carro. Eu de bicicleta, eu me lancei na frente daquele carro. E aí eu me lembro de dentro do carro do bombeiro de novo, indo pro hospital. Mas eu machuquei só o meu joelho, só um pouquinho o meu joelho, e uns ralãozinhos assim de leve. Para você ver como que é o cuidar de Deus, não adianta mesmo, né? Não adianta querer fugir. Quando Deus tem algo, não adianta Satanás querer, porque ele não tem mais poder do que Deus. E através daquele ato que eu fiz, aí os meus antigos patrão, eles me levaram, perguntaram se eu queria receber a oração de uma missionária, e eu disse que sim. E eles me levaram até a casa dela, ela orou por mim, começou a falar de Jesus para mim, me convidou para ir na igreja, e eu fui, gostei, chamei o meu esposo, a gente foi, né? E aí um certo dia foi nos passado uma revelação e foi feito o convite para aceitar Jesus. E aí o meu esposo falou, vamos, e eu com vergonha, porque lá na frente do altar, na frente do pastor, ele me chamou, aí eu falei, vamos, mas assim, com vergonha, né, assim, no meu ponto de vista, eu tava com vergonha de dizer não ali na frente do pastor, na frente da igreja, e eu disse sim, mas aquele sim, parece que o Senhor foi lá e selou, porque aquele dia, quando eu voltei para minha casa, eu cheguei em casa, eu peguei minha carteira de cigarro, eu falei assim, eu não queria ser crente, mas já que eu aceitei, eu vou ser crente de verdade. A partir de hoje, eu não fumo mais. Eu coloquei minha carteira de cigarro pro lado. A partir daquele dia, eu não fumei mais. Foi dia 19 de novembro de 2017. Foi o dia que eu disse sim para o Senhor. E a partir daquele dia, as coisas foram assim mudando na minha vida. Sem ninguém me falar nada, eu fui abrindo mão das minhas vaidades, eu fui abrindo mão daquelas coisas assim que eu não me imaginava sem, né? Como a irmã Ângela colocou num comentário que eu coloquei no grupo e ela postou outro dia, né? Eu fui abrindo mão das maquiagens, das joias, de tudo. Não foi ninguém que me falou que eu não podia, não. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que foi me incomodando e eu fui deixando porque eu não senti falta. Quando é Deus que tira de você, quando é Deus que tira de mim, a gente não sente falta. É um prazer você abrir mão daquilo que o Senhor te pede. Agora, quando você é imposto por alguém, você tem que fazer, você tem que deixar, você tem que parar, você não consegue. Mas quando é Deus, você consegue. E assim foi começando a mudança na minha vida. Eu me apaixonei pelo Senhor e hoje já são 7 anos na presença dele. Não foram 7 anos fácil. As lutas parece que elas vieram duplicada, triplicada, depois que eu fui para o Senhor. Aí começaram outras batalhas na minha vida, mas isso já é para um outro testemunho. E hoje eu estou 7 anos na presença do Senhor, para a glória do nome dEle, servindo a Ele. E eu digo para você, minha irmã, eu digo para você, meu irmão, que está ouvindo esse testemunho, que não aceitou Jesus ainda, ou que está afastado da presença do Senhor, só Jesus é o caminho, só Ele. Satanás, ele oferece muitas coisas que perante os olhos é agradável, é bonito, é gostoso, mas só vai te levar à perdição. O único caminho é Jesus, Ele mesmo quem disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.
e nós não podemos nada sem Ele. Não foi eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu, foi Ele que te escolheu. Todos nós temos um propósito aqui nessa terra. Nós não viemos para cá em vão. O Senhor não colocou nós no mundo para ver o que ia fazer com nós, não. Cada um de nós temos um chamado. O Senhor, assim como foi com Jeremias, antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, o Senhor já tinha algo com ele, e assim é com você. Você que está ouvindo esse testemunho neste momento, você que está longe dos caminhos do Senhor, aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus, aleluia. Porque é somente aí que nós vamos ter alegria. Porque aquela alegria que eu achava que a bebida me dava, que o cigarro me dava, que a prostituição me dava, mas mesmo assim ainda tinha aquele vazio dentro do meu coração, tinha aquele vazio dentro de minha alma. Aquele vazio, ele é do tamanho de Jesus. Só quando eu aceitei Jesus foi que eu tive paz. Foi que eu conheci a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida. Pode estar tudo destrambelhado, pode estar tudo indo de mal a pior, mas quando a gente tem Jesus, a gente não está só em nenhum momento. A gente vê a luta, vê a dificuldade com outros olhos. Então eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, que ainda não aceitou Jesus, aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque essa dor, essa angústia, esse sofrimento que você sente, que Satanás tem te iludido, tem falado que você não vale nada, que você é um caso perdido, não, você é valioso, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, minha irmã, aceite o Senhor como o seu Salvador, glória a Deus, aleluia. Irmã, eu sei que já está um pouco longo, mas eu quero ler eu falo que é um poema que eu fiz para o Senhor, né? E eu quero compartilhar com vocês também, tá bom? E aí, então, eu já encerro, e eu vou deixar algumas fotos minhas, do antes e do depois, e do meu filho também, que na época tinha 1 ano, hoje já está com 17 anos. Glória a Deus, aleluia. Tá bom, irmãos? Irmãos, eu vou estar lendo aqui. Que noite tão linda, jamais me esquecerei. A noite que fui até a frente e disse sim para o rei. Naquela mesma noite, de 19 de novembro de 2017, para a tristeza do inferno, nascia a missionária Geise e morria Piriguete. Que noite tão linda, jamais me esquecerei. Num curto espaço de tempo, como eu mudei. Cheguei em casa assustada, um pouco espantada com a decisão que tomei. Mas no fundo eu sabia que a partir daquele dia me tornaria filha do rei. Que noite tão linda, jamais me esquecerei. Em tão pouco tempo, por Jesus me apaixonei. Não foi paixão de momento, pois aqui dentro do peito aquele vazio não mais existia, e a tristeza que eu sentia deu lugar à alegria. Que noite tão linda, jamais me esquecerei. Há 16 anos atrás eu tinha sido avisada que o anzol tinha sido lançado e não adiantava eu negar. Só agora entendi que quem lançou o anzol é mestre em pescar. Um dia eu achei que não valia nada, hoje sei que vale mais que o mundo inteiro. Um dia eu achei que eu era um erro, hoje sei que quem me fez nunca erra. Um dia eu achei que eu não faria falta a ninguém. Hoje sei que Deus conta comigo. Um dia me achei feia. Hoje sei que nem a melhor maquiadora do mundo consegue pintar o brilho do Espírito Santo que eu tenho e água nenhuma tira. Um dia achei que ninguém me amava. Hoje eu sei que o Rei Jesus me amou primeiro. E por isso eu amo mais que tudo nessa vida. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Assim eu encerro o meu testemunho para a glória de Deus. Como eu disse, né? Não sei se você ouviu tudo. Meu filho ele tinha 6 para 7 anos. Ele ficou tão traumatizado, assim, que a minha mãe morava em outra cidade e no final de semana eu mandava ele para lá. Ele não queria mais ir, ele tinha medo de eu ir pro Rio. Ele não podia ver sangue porque eu cortei na frente dele, pensa. Aí, tanto que hoje ele tá com 17 anos e nesse ano que passou, ele tomou remédio também. Ele tomou remédio, aí ele tá fazendo tratamento agora com
com psicólogo, passou no psiquiatra, e é uma coisa, irmã, que na minha cabeça eu nunca imaginei que meu filho ia fazer, por causa do sofrimento que ele viu passando, mas isso se repetiu na vida dele, né? Eu conversei bastante com ele, hoje ele já trabalha e tudo, mas ele fez isso, e eu nunca imaginei que ele faria uma coisa dessa, mas Deus é mais, e eu creio que ele não vai tentar de novo, em nome de Jesus.